ações antrópicas, elas aceleram esses fenômenos. Então, é necessário o monitoramento dessas características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, a erosão hídrica do solo, ela está associada aos efeitos da erosividade das chuvas e da erodibilidade dos solos, em que os principais fatores estão relacionados às suas características, como as características físicas, que seria a topografia e o uso do solo, como, por exemplo, o tipo de cobertura vegetal e as práticas de manejo e da conservação. Então, a erodibilidade do solo, ele contempla as propriedades físicas, biológicas, químicas e mecânicas do solo. Então, ele baseia-se na resistência do solo e no transporte de partículas. E as propriedades mecânicas se refere-se à velocidade de permeabilidade, da infiltração e na capacidade de armazenamento de água. Então, associada à resistência, à desagregação desse solo e ao transporte pelo impacto da gota de chuva e pelo seu escoamento superficial. Então, a bacia hidrográfica é importante por ser um sistema natural responsável pela manutenção dos biomas brasileiros e base para as atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Então, essa pesquisa, ela busca avaliar a erodibilidade na bacia hidrográfica do rio Jaracaxá. Ela está localizada no sudoeste do estado do Paraná. E é uma bacia de grande extensão, e o resultado desse trabalho, ele contribuirá para o correto manejo e uso do solo, contribuindo para a diminuição do transporte de sedimentos para os corpos hídricos e reduzindo os impactos ambientais. Então, aqui eu trouxe a bacia como um todo, né? Um mapa da localização. Então, como eu falei, ela é uma bacia de grande extensão, ela possui 561 quilômetros quadrados e 102 quilômetros de perímetro. E ela contempla vários municípios, né? Como Francisco Beltrão, Enéas Marques, alguns municípios de grande extensão e outros menores. Então, para fazer o resultado dessa erodibilidade, para calcular, nós fizemos coleta 15 amostras no decorrer da bacia, né? Então, iniciou-se na nascente, que inicia em Enéas Marques, e foi até a foz. Então, essas coletas foram feitas a partir da rodovia, então nós iniciamos na rodovia e fomos fazendo as coletas de 0 a 30 centímetros, né? E nós coletamos em torno de 1 quilo cada amostra. Essas amostras, elas foram enviadas para o laboratório da UTFPR, campus campus Pato Branco, e foram realizadas análises para calcular a erodibilidade. Então, para o cálculo dessa erodibilidade, foi utilizada uma média de perda de solo de um local pelo índice de erodibilidade da chuva, ou seja, enquanto a erosividade é calculada através de um histórico de precipitação da chuva, o fator K ele está relacionado às propriedades físicas e químicas do solo. Então, essa equação ela foi a partir do estudo de Pinheiro et al. De 2022. Então, ele estudou vários solos brasileiros e ele chegou a essa equação. Então, nessa equação, nós utilizamos resultados químicos, como, por exemplo, das análises químicas, como areia fina, silt, areia grossa, para calcular. E também, tipo, a parte de permeabilidade do solo, tipo, valores de muito baixa, a moderada, então, rápida, tanto o diâmetro médio das partículas. E o DMP, que está nessa equação, é calculado através dessa outra equação aqui, que também utiliza os resultados das análises, né? Areia grossa, areia fina e silt. Então, aqui, nós obtivemos os resultados, né? Então, para saber qual que era o tipo de solo, identificar os tipos de solo, nós utilizamos o QGIS e o mapa de solos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Então, foi possível identificar os tipos de solo daquele local. Então, são latossolos, nitossolos e neossolos. Então, esses nitossolo, neossolo e latossolo, eles possuem alto potencial de
uso agrícola. Por quê? Que nem, por exemplo, o latossolo, eles são solos mais profundos, eles têm uma maior infiltração, possuem boa permeabilidade, tem uma estrutura, ele tem um relevo suave. Então, ele tem um alto potencial agrícola. E o nitossolo, ele é um solo mais profundo, ele tem um relevo suave a forte ondulado. São mais suscetíveis à erosão e possuem um alto potencial agrícola. Enquanto o neossolo, eles são solos mais rasos, possuem uma baixa permeabilidade e são mais arenosos. Esses são os 3 solos que foram encontrados na bacia hidrográfica. Então, a partir das análises químicas, foram encontrados a matéria orgânica, argila, silt, areia fina, areia grossa. A partir desses dados, nós conseguimos calcular o fator erodibilidade. Então, aqui nós temos os resultados, né? E a partir da classificação de Meningel, de 2008, nós conseguimos identificar se essa erodibilidade, a partir daqueles resultados, ela é alta, muito alta, se ela é muito baixa, média ou baixa. Então, os resultados para essa bacia, a partir das análises realizadas, elas ficaram entre os valores de 0,017 e 0,028. Então, ele está enquadrado em uma erodibilidade média. Então, como eu havia dito, são solos com alto potencial agrícola. Então, nós verificando ali que a menor erodibilidade foi encontrado no latossolo, porque ele é o menos suscetível à erodibilidade, como eu falei, é um solo mais profundo. Então, ele possui uma menor erodibilidade, enquanto o neossolo ele é um solo mais novo, então ele está em um relevo mais ondulado, ele é mais arenoso, então ele tem uma maior erodibilidade, então ele pode ter um escoamento muito mais rápido do que o latossolo, por exemplo. Então, a conclusão é que seria os tipos que foram identificados, os tipos de solo na bacia hidrográfica. Então, foram classificados a erodibilidade, né, que foi uma erodibilidade média para os 3 tipos de solo. E como esses solos, por mais que eles tenham uma erodibilidade média, eles são suscetíveis à erosão. Então, se não tiver práticas conservacionistas, provavelmente eles vão se tornar cada vez mais suscetíveis. Então, há necessidade de mais práticas conservacionistas. Então, há a importância de continuar um estudo para o monitoramento e conservação desses solos. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Muito bem, boa apresentação. Aí já temos uma pergunta ali da Mariana Ferreira. Ela pergunta se vocês determinaram a permeabilidade e como foi obtido o parâmetro P, eu imagino que é de precipitação. A precipitação? Só esclarecendo, Mariana, o parâmetro P que tu pergunta é da precipitação? Deixa eu ver aqui. A precipitação, nesse caso, a gente analisou a erodibilidade só. A precipitação, não. Entende? A precipitação, ela é realizada a partir de análises históricas, né? Eu acho que ela botou P de permeabilidade, desculpa. Tá. A permeabilidade do solo, ela foi... Deixa eu ver aqui... Ela quer saber como é que você determinou a permeabilidade. Os valores é muito baixa, foi através de um estudo, que eu acho que tá... Foi pelo relevo, pelo tipo de relevo. Foi estudado os relevos, então aí foi adotado muito baixo e rápido. Então foram os tipos de relevo. Mas vocês tinham as amostras de solo também, né? Sim, Vocês não podiam ter usado para fazer análise de porosidade e permeabilidade? Mas é que a gente só fez essas análises aqui. Foi feito a partir
dos relevos. Sim. Poderia ser feito. Uhum. Esse meu mestrado ele está em andamento, então essa é só uma parte, né? Então, sim, porque eu estou fazendo toda a equação, né? Então, é só um pedacinho. Então, é algo que a gente pode estar estudando. Sim, não, mas o bom é isso, né? Porque já vão sair questões aqui que tu pode levar e tentar responder e aprofundar, né? A Tamara Vieira também tem uma questão. Ela perguntou se você pensou em espacializar a erodibilidade, porque daí ela faz um comentário, porque é difícil fazer uma média de uma área tão grande assim. É tipo fazer mais cálculos, assim, como... Eu acho que sim, em termos de dentro da área, espacializar esse teu cálculo. Acho que é mais fácil eu abrir o microfone para fazer a pergunta, né? Não, na verdade, porque assim, eu no meu mestrado também fiz, uma parte da minha análise foi levantar a erodibilidade, mas aí eu fiz o próprio ensaio de erodibilidade do solo no laboratório. Eu coletei a amostra indeformada e ensaiei a amostra dentro do laboratório. E aí, depois disso, a gente espacializou isso pelo QGIS. Então, a gente tinha vários pontos dentro de uma malha de uma área, igual você fez, coletou a amostra, levantou os parâmetros, né, de erodibilidade para cada uma desses pontos de amostra coletada. E aí a gente espacializou isso por meio de ferramenta, no QGIS de espacialização mesmo. É óbvio que não fica uma coisa muito, como que eu posso dizer, muito fiel, né? Porque você está fazendo uma média, mas é uma média um pouco mais rigorosa, porque você não está pegando alta erodibilidade, baixa erodibilidade, falando que tudo aquilo é média erodibilidade, entendeu? Então, você vai ter alguns parâmetros intermediários ali no meio. Eu acho que fica interessante. A área é bem grande, a minha era bem menor quando eu fiz ainda. Bem grande. Aí a gente foi pegando assim conforme a gente ia passando na rodovia, né? A partir de alguns quilômetros, eu poderia ter trazido a figura, né? Com os locais, né? Só que eu acabei não trazendo. Então, foram feitos vários, desde o início até o final da bacia. São 15 pontos, todos com o GPS, né? A cada tantos quilômetros foram feitos. Então, mas poderia abrir mais, né? Só que, como eu falei, como não é só a parte de erodibilidade, como um todo, então é por isso. Foi feito só esses 15 pontos. Mais alguém tem mais alguma pergunta para a Vanessa? Não? Então vamos passar para a próxima, né? Que é a Tamara, que vai apresentar. Tamara? Então, está aí, né? Você estava falando. Sim, estou. Então, nosso próximo trabalho vai ser apresentado pela Tamara Vieira Pascotto, e o trabalho é intitulado Análise da Suscetibilidade a Desastres de Origem Hidrológica para as regiões metropolitanas de São Paulo, Litoral Sul e Vale do Paraíba. Então, Tamara, eu vou deixar a palavra com você, vou fechar minha câmera. Fique à vontade. Você já tem acesso às ferramentas, né? Já. Tá ok, obrigada. Bom dia inicialmente. Eu me chamo Tamara. Vou apresentar para vocês uma parte também do meu doutorado, que eu finalizei recentemente, que foi a análise da suscetibilidade a desastres de origem hidrológica para as regiões metropolitanas de São Paulo, Litoral Sul e Vale do Paraíba, que pega toda a parte do litoral ali do estado de São Paulo. Esse trabalho foi feito com a minha orientadora, a professora doutora Ana Silvia, e com o Renato Macari, um geólogo que nos ajudou muito na discussão dos resultados encontrados. Bom, no ano de 2022, em torno de 45% de todos os desastres do mundo foram relacionados, né, com as inundações. No ano de 2023, o TCU, né, esse é dado brasileiro, destinou um pouco mais de 2 bilhões de reais a todas as defesas civis do país, sendo que apenas 350 milhões foi para programa de prevenção. Então, aqui a gente consegue ter uma noção de que o comportamento do nosso país ele está muito mais relacionado com apagar incêndio do que propriamente dito com prevenção. Em fevereiro desse ano, de 2014, na região sudeste, a gente teve 56 desastres de origem hidrológica, dos 86 que ocorreram no país como um todo. Então, é uma região que concentra muito esse tipo de desastre.
No estado de São Paulo, entre os meses de novembro de 2022 e abril de 2023, foram registrados, no estado não, né, na cidade, foram registrados 771 ocorrências de desastres hidrológicos na cidade, sendo alagamentos, enchentes, transbordamentos de rios, enxurradas, mesmo com a prefeitura tendo investido mais de 3 bilhões de reais no período. Então, a gente vê que é um problema crônico, que a gente tem tanto no país, em especial na região sudeste, e que a gente precisa de muito mais investimento do que está sendo apontado, principalmente para as áreas de prevenção. Com isso, o objetivo do nosso trabalho teve como principal meta desenvolver uma carta de suscetibilidade a desastres de origem hidrológica para essa região metropolitana de São Paulo, Litoral Sul e Vale do Paraíba, embasada em 3 fatores condicionantes: a geologia, o uso e ocupação e a declividade. Como material e método, então, inicialmente a gente coletou os fatores condicionantes por meio de dados abertos disponíveis na internet. Então, a geologia a gente pegou em função da carta geológica do IPT, a declividade em função do MDT do Datagel, disponível no site do Datagel, e o uso e ocupação por meio do projeto Map Biomas Brasil, coleção 8, tá? A gente já tinha, porque isso foi parte do meu doutorado, a gente já tinha o levantamento de todos os desastres hidrológicos acontecidos na região entre o período de 1996 a 2020, sendo que houveram 2.889 desastres no período, sendo que 65% aconteceram na região administrativa de São Paulo, 20% na região administrativa de São José dos Campos, 8% na região de Registro e 7% da Baixada Santista. Depois de coletado esses fatores condicionantes, a gente calculou a área de cada classe, de cada um desses fatores, e depois a gente levantou a quantidade de cada ocorrência de desastres em cada classe desses fatores. Posteriormente, a gente fez uma análise em função da quantidade de desastres em relação à área desse fator, para a gente descartar a hipótese que a gente estava analisando uma área gigante, então acontece muito desastre, e a gente queria analisar mesmo a suscetibilidade, para descartar a influência da área. Posteriormente, a gente espacializou essa análise da relação à área e normalizou ele de 0 a 1 em função desses dados terem para eles terem a mesma relação, Depois, em função da calculadora raster do QGIS, a gente somou essas 3 cartas de maneira igual. Bom, aqui estão os resultados que a gente encontrou, As 3 tabelas representam essas análises para as 3 cartas. É importante frisar que aqui a gente tem só uma parte das classes, Cada uma desses fatores tem muito mais subdivisões do que esses, exceto a de declividade. Mas em relação à geologia, a gente percebe que a maior quantidade de desastres aconteceu nos sedimentos aluvionares, e a maior área, que a gente tem, a maior quantidade de classes que a gente tem aqui é das faces cantareiras. Entretanto, quando a gente faz essa relação de área com a quantidade de desastres, a gente percebe que a formação São Paulo é a formação que a gente tem maior suscetibilidade a esses tipos de desastres. Isso pode ter acontecido porque a formação São Paulo está localizada na região metropolitana de São Paulo, é a classe da região metropolitana de São Paulo, e todo o nosso banco de dados ele foi feito através da contabilização dos chamados da Defesa Civil do Estado. Então, como São Paulo tem uma grande concentração de pessoas, então a probabilidade de ter mais chamados, mais pessoas afetadas é muito maior do que uma região que tem pouca população. A formação São Paulo também é composta de sedimentos fluviais, o que é mais suscetível também a esse tipo de desastre. A carta, de maneira geral, em torno de 1,8% da área foi classificada como muita alta suscetibilidade. Em relação à declividade, a gente percebe que a classe que ficou
classificada como alta suscetibilidade, né? Muito alta suscetibilidade foi a declividade plana, então declividade de 0 a 3%. Isso era esperado, porque áreas mais planas a gente costuma ser mais propensa a ter alagamentos e enchentes. Entretanto, a gente observa que teve um desastre que aconteceu na região escarpada, tá? Essa região, ela está localizada ali perto de Campos do Jordão, região que a gente tem uma declividade muito elevada. Essa região, ela aparece, né, apesar de ter muito, né, de ser uma área relativamente pequena, aconteceu esse desastre, porque provavelmente foi um desastre de enxurrada elevada. Em relação ao uso e ocupação, a gente percebe que foi classificado como muita alta suscetibilidade à área urbanizada, que era o esperado, uma vez de que o escoamento superficial e a infiltração dependem diretamente do uso e ocupação do local. E locais, né, urbanizados, a gente tem alta impermeabilização e, consequentemente, baixa infiltração e elevado escoamento. E a gente observa também que a região de Apicum foi classificada aí como alta suscetibilidade. Apicum são áreas adjacentes a mangues e são formadas a partir de erosão de encostas. Esses locais apresentam ter muitos sais, vegetações não muito densas. Entretanto, ela apareceu aqui porque ela tem poucos desastres, apesar de ter poucos desastres, ela tem uma área muito pequena dentro do estado. Então, a gente ainda conseguiu ter, ainda surgiu essa classe como classe problema aqui. Quando a gente espacializa, a gente percebe que 6% da área de estudo foi classificada como alta e muito alta suscetibilidade em relação ao uso e ocupação. Quando a gente soma essas 3 cartas, a gente obtém essa outra carta, né, geral das 3. A gente percebe que as classes de alta e muito alta suscetibilidade não chegam aí a 5% da área de estudo, o que era esperado, né? Uma área menor, classificada como alta e muito alta suscetibilidade, e a maior área considerada como baixa e muito baixa suscetibilidade. Essa região de alta, muito alta e média está localizada na região metropolitana de São Paulo, ao longo da BR-116, que é a BR Presidente Dutra. A gente vê bastante desastre acumulado na região, na Baixada Santista e algumas cidades do litoral norte. Por fim, as conclusões que a gente traz nessa etapa do trabalho foi a região metropolitana de São Paulo classificada como muito alta suscetibilidade nas 3 cartas dos 3 fatores. Entretanto, a carta de uso e ocupação também apresentou a região do litoral e da BR-116 como ponto de interesse, né, como ponto de estudo, principal de estudo. A carta de declividade também, além do litoral, da BR-16, da região administrativa, a gente também tem uma área central ali de registro como classificada como alta suscetibilidade. As regiões que requerem maior atenção, então, do poder público, né, e dos tomadores de decisão, é a região metropolitana de São Paulo, o litoral da Baixada Santista, parte do litoral norte ao longo da BR-116. Então, a gente indica que tem necessidade de fortalecimento de algumas políticas públicas voltada principalmente para a prevenção de desastres nessa região, a fim de aumentar a resiliência da população em torno desses locais. Essas cartas de suscetibilidade, é importante a gente frisar que elas são dinâmicas, porque elas são construídas em função de ocorrência de desastres. Então, conforme vai passando o tempo, esses desastres vão aumentando, vão mudando a sua localização. Então, as cartas elas também mudam. E qualquer mudança que a gente perceba nos fatores condicionantes também pode acarretar uma mudança nessa carta de suscetibilidade. Então, se eu tiver uma área que hoje não é habitada, mudar o uso e ocupação, mudar a declividade, então essas cartas elas também se alteram. Isso faz com que a gente sempre busque uma atualização constante dessas cartas. Isso é importantíssimo. A gente não pode fazer, né, gerar essas cartas e colocar ela na gaveta. É sempre importante ter uma atualização. Aqui está só os meus agradecimentos, né? Meu doutorado que foi realizado na Unesp, com Bolsa CAPES, então, meu agradecimento às 2 instituições. Obrigada. Bem, Tamara, parabéns pelo trabalho. Alguém tem perguntas para a Tamara?
Eu vi que a Renata Magro já deixou uma pergunta ali no chat. Ela pergunta se os dados de desastres hidrológicos, eles são dados abertos e estão disponíveis. Os dados dos desastres em si, existe um portal do IPMET, que é o Instituto de Pesquisas Meteorológicas, que tem todos esses dados de desastres. Como que eles formaram esse banco de dados? Eles pegaram, se eu não me engano, tá desde o ano de 92, tá? Desde o ano de 90, que na minha região começou a ter desastres, né, linkado a partir de 96. Mas eles têm dados, eles levantaram todos os chamados da Defesa Civil, antigamente ainda era no papel, né? Então eles pegaram todos esses dados, levantaram, digitalizaram e fizeram esse banco de dados que está disponível na internet, no site do IPMET. Tem tanto dados de desastres hidrológicos quanto desastres geológicos, né, que são deslizamentos, erosões e afins, quanto, por exemplo, granizo, queda de muro, também tem. Só que todos eles foram em funções de chamados da Defesa Civil. Então, a gente fica muito elencado a isso, né? Se tem população, então tem chamado da defesa, aparece desastre. Se não afeta diretamente ninguém, então aí não aparece o desastre na região que a gente está estudando. E eles têm, se eu não me engano, pega São Paulo, tem uma parte do Paraná, que eles também levantaram, e se eu não me engano, uma parte do Rio de Janeiro, tá? Eu sei que o estado de São Paulo pega inteiro. Certo. Tamara, ali tu falou, né, a relação da geologia com a declividade, né, para esses eventos. A formação São Paulo, ela fica na área urbana ou ela é mais na área litorânea de São Paulo? Eu não conheço muita geologia ali. Não, fica na área urbana. Pega toda a região metropolitana de São Paulo, é inteira a formação São Paulo. Assim, tem algumas outras, mas a principal é a formação São Paulo. E a declividade é plana, né? E a declividade é plana, exatamente. Sim. Então, realmente, tu tem um centro urbano, né, que se instalou numa área, vamos dizer, de declividade baixa, porque era interessante para a instalação, mas uma área sujeita a risco, né? Exatamente. Bem sujeita a risco ainda, né? Exato. Na verdade, no meu doutorado, a gente analisou outros fatores também. A gente analisou geomorfologia, analisou TWI, enfim, vários outros. E além dos desastres hidrológicos, a gente analisou desastres geológicos também. Então, foram os 2 grupos, né, ao todo. E a gente percebeu que esses 3, na verdade, foram 4, tá? 4 fatores que foram mais gritantes para os desencadeamentos dos desastres. Entretanto, para os hidrológicos, esses 3 foram mais importantes, né, entre aspas. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada, Tamara. A gente vai passar para o próximo apresentador. A gente vai ter agora o Jorge Luiz. Tá? Então, nossa próxima apresentação vai ser o Jorge Luiz Pereira Santos, que vem com o trabalho intitulado Inundações no Estado do Acre, na Amazônia Brasileira, eventos de 2015, impactos e desafios. Então, agora é com você, Jorge. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação, professora. Eu sou aluno de doutorado em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins, em regime de cotutela com a Universidade de Aveiro no doutorado de Território, Riscos e Políticas Públicas. Fazer uma breve introdução para a gente contextualizar que o trabalho ele envolve as inundações, né? Inundações são processos estressores e perturbadores no ambiente em que ele acontece. E ele une elementos físicos naturais, que nós denominamos ameaças, que podem ser, no caso das inundações, as precipitações e a dinâmica fluvial no local. Ele aliado à vulnerabilidade social das famílias e das pessoas que habitam essas áreas, elas geram os riscos de ocorrência das inundações, né? E percepção de risco e resiliência são alguns elementos que podem contribuir nos processos de prevenção, de preparação, de mitigação dessas ocorrências, desses eventos hidrológicos no ambiente. O objetivo desse artigo é fazer uma análise das inundações ocorridas em Rio Branco no ano de 2015, bem como propor medidas que venham a reduzir
riscos e a minimizar os impactos desses eventos hidrológicos que afetam a ordem social, econômica e ambiental da população afetada. A metodologia, a gente fez uma revisão de literatura apoiado em artigos e livros, uma exploração documental de relatórios e documentos oficiais, aliado também a banco de dados oficiais, com dados sobre sociodemografia e hidrometeorologia. Rio Branco é a capital do estado do Acre, está localizada a leste do estado e detém cerca de 43% da população do estado habita a capital. Como não seria diferente na região amazônica, no estado do Acre, não é diferente. A maioria das cidades, elas tiveram seu processo de formação às margens dos rios. Para a gente ter uma ideia, dos 22 municípios do estado, apenas 4 não tiveram seu processo de formação dos aglomerados urbanos próximo a algum curso d'água. A gente tem no gráfico logo abaixo a situação das inundações em 2015, nesse círculo em preto. O nível do rio Acre, a cota de transbordamento é 14 metros, ele ficou 32 dias em situação de transbordamento com um pico de 18,40 metros. Foi a maior inundação já registrada. Existe plataforma de coleta de dados sobre o nível do rio desde o final da década de 60, início da década de 70, e essa foi a maior inundação registrada. Lembrando que o Acre, em especial Rio Branco, tem sofrido com eventos sucessivos, frequentes e intensos de inundações ao longo aí de 2005 para cá. Nós podemos citar aí mais de 10 ocorrências de inundação na cidade de Rio Branco. O padrão evolutivo da inundação de 2015, no dia 23 de fevereiro, ele estava 14,74 metros, com 107 desabrigados. Foram decretadas situação de emergência em função da evolução. No dia 1º de março, ele atingiu 17,44 metros, com mais de 5 mil desabrigados, onde foi decretado o estado de calamidade pública. E no dia 5 de março, ele atingiu o seu pico, que foi 18,40 metros. Nós tivemos como efeitos, no cenário da inundação, nós tivemos 53 bairros atingidos, quase 30 mil edificações, 700 quilômetros de rua em situação de submersão, mais de 100 mil afetados. A área urbana submersa foi de aproximadamente 4.500 hectares, E desabrigados ao final, no dia 5 de março, nós já tínhamos aí mais de 10 mil desabrigados em abrigos públicos, recebendo ações de assistência humanitária. Do ponto de vista econômico, esses eventos ocasionaram mais de 500 milhões de danos e prejuízos. A cidade de Rio Branco, ele tem um modelo digital, onde a cada 10 centímetros ele produz a mancha de inundação, e essa imagem que a gente pode observar aí é a imagem de 18,40 metros, da maior inundação que nós tivemos no estado do Acre. As conclusões que a gente chegou até aqui foi que percepção de risco e resiliência e governança são elementos que podem contribuir para a redução de desastres e minimização de seus impactos e consequências. Sob a ótica de desafiadora, a participação da comunidade, capacidade adaptativa, estratégias de comunicação de risco e desenvolvimento das instituições em direção à governança dos riscos são instrumentos de políticas públicas adequados para alcançar êxito necessário frente a esses eventos. Pesquisas direcionadas no contexto desses 3 pilares, percepção de risco, resiliência e governança, baseadas nos mecanismos apontados e de forma pontual realizados nas comunidades vulneráveis, podem somar esforços nessa intensa batalha que segue em direção ao estabelecimento de comunidades mais seguras, à luz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis. Era essa a mensagem. Eu agradeço a CAPES pelo apoio que a gente obteve bolsa para poder fazer a parte da revisão de literatura em Aveiro, na Universidade de Aveiro, em Portugal, e esse é meu contato. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Jorge. Parabéns pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para o Jorge? Enquanto isso, eu tenho. Jorge,
o teu trabalho ele é mais um trabalho de levantamento de dados, né, precisamente, de informações. Mas durante essa tua pesquisa, o que tu encontrou em termos, vamos dizer assim, de governo e como o governo estaria, tipo, vamos dizer assim, atuando nessa área de desastre, né? Eu sou aqui de Porto Alegre, né? Todo mundo viu o que aconteceu aqui, né? E a gente sabe que tem uma falta de governo muito grande, às vezes, quando a gente tem que interagir com esse tipo de evento, né? Então, eu queria saber como é que é a política aí no Acre. Tipo, o que está sendo feito, o que tem sido feito. Certo, obrigado, professora, pela pergunta. No momento, eu me encontro agora em Tarauacá, que é uma das cidades da minha pesquisa. Eu estou fazendo em cinco cidades. São os 5 municípios sede das regionais administrativas. E eu estou em Tarauacá agora, fazendo a minha pesquisa de campo. Vou fazer entrevistas com moradores e fazer uma entrevista com coordenadores municipais de proteção e defesa civil, exatamente para tentar fazer um levantamento e verificar os gaps e lacunas existentes, tanto na questão da governança dos riscos, tanto na questão da política pública de proteção e defesa civil, quanto no olhar da população em relação à percepção de risco e da resiliência em função de ocorrências sucessivas, frequentes e intensas desses desastres. A gente ainda, como eu comecei ainda a questão dessas pesquisas e da oitiva, né, dos coordenadores, a gente ainda não chegou ainda a uma conclusão a verificar nesse cenário, mas eu posso falar para a senhora, enquanto gestor, eu fui coordenador de proteção e defesa civil municipal de Rio Branco, de 2013 a 2020. É preciso avançar muito nessa integração entre comunidade e poder público. O poder público também tem que se preparar para os desafios futuros que essas mudanças climáticas estão trazendo para a gente. E um desastre, a gente pode se preparar para um desastre que foi desse de 2015, de 18 e 40, mas ele pode vir muito maior. A gente da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, a gente trabalha muito com o que nós chamamos de AMP, que é o acidente máximo postulado, ou seja, se uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer da pior maneira possível. E o desafio é a preparação das instituições, tanto em recursos financeiros, materiais e pessoal capacitado para o enfrentamento, bem como a preparação da comunidade, que precisa ter níveis de autoproteção. Ela tem que saber que ela é a primeira responsável pela manutenção da vida e pela sobrevivência em circunstâncias de desastre. Então, ela precisa desenvolver mecanismos de autoproteção, porque a autoproteção ela traz consigo a percepção de risco e a resiliência no ambiente em que ela está inserida. Porque muitas pessoas, muitas famílias, o exemplo que a gente sempre fala é o do Japão. O Japão tem um choque de desastres, eles têm inundações, eles têm terremotos, eles têm maremotos, eles têm problemas nucleares, mas eles optaram por conviver com risco. Eles não quiseram evacuar a ilha onde eles moram, mas eles optaram em conviver com risco. Então, para conviver com risco, é necessário tomar medidas, tanto em relação à comunidade individual e coletiva e institucional de governança dos riscos. Eu vejo que é muito difícil essa parte da educação da comunidade, né? Porque às vezes a gente até tem o aviso, né? A gente até sabe que vai acontecer o desastre e a gente tem o aviso e aí pede para evacuar, mas a população não acredita. Eu acho que ainda falta muito isso, pegar na base ainda e enfim, ensinar as pessoas que esse risco ele é real, que elas estão colocando a vida delas em perigo, né? No momento que elas decidem ficar. A gente entende porque elas querem ficar, né? Porque tá ali a vida delas, tá tudo que elas têm ali. Mas eu acho que ainda falta muito isso, essa conscientização aqui no nosso país sobre isso, né? É isso mesmo, professora. O Brasil, a gente tem diversos Brasis dentro do Brasil, né? Mas essa questão do envolvimento da comunidade é o que a gente tem observado quando a gente faz reunião com gestores de proteção e defesa civil, é realmente esse engajamento também da comunidade em relação a esse processo de autoproteção e de conhecimento, de percepção de risco e de resiliência. Aqui em Tarauacá, eu já tenho encontrado alguns traços de resiliência durante as entrevistas que eu apliquei no dia de ontem, e vou dar continuidade hoje e amanhã aqui nessas entrevistas, e a gente já tem observado alguns traços de resiliência e de percepção de risco na comunidade, que também as instituições podem aprender muito com eles.
Então tá, muito obrigada, Jorge. E aí a gente Muito dá obrigado, eu que sequência agradeço a aqui. oportunidade. Imagina. E aí a gente vai para a próxima apresentadora, que é a Renata Bulin Magro. Então, nosso próximo trabalho é o trabalho da Renata, o trabalho intitulado A Multi-Objective Approach to Urban Flood Forecasting, Case Study of Caveiras River, Lages, Santa Catarina. E agora eu passo a palavra para a Renata. Bem, então, bom dia, muito obrigada. Então, atualmente eu sou aluna de doutorado da USP, no ICMC em São Carlos, e sou aluna da Ciência da Computação, e esse trabalho é um trabalho desenvolvido ao longo do meu mestrado, que na verdade a minha formação anterior é na área de Engenharia Ambiental, e então agora eu venho aprimorando esses métodos de modelagem de previsão de eventos extremos no doutorado. Bem, então, fazendo contexto aqui, como as apresentações anteriores já trouxeram, as inundações são um problema urbano e, enfim, global, porque nós estamos presenciando eventos de inundação acontecendo em todo o mundo com uma maior frequência e com uma maior magnitude também. Então, e esses eventos, eles são decorrentes de processos complexos, digamos assim, porque existem muitos fatores envolvidos, tanto relacionados a fatores hidrológicos, como padrões de precipitação, quanto hidrodinâmicos relacionados à topografia do terreno, declividade, uso e ocupação do solo. Então, para mitigar esses eventos e conseguir compreender também eles um pouco melhor, existem muitos modelos de diferentes categorias sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo do tempo para nos auxiliar nessa compreensão e também nas ferramentas de mitigação. Um exemplo disso são modelos de aprendizado de máquina, por exemplo, as redes neurais artificiais, que têm algumas vantagens com relação aos modelos tradicionais de base física, de simulação de inundação, por serem mais rápidos, digamos assim, né? Eles requerem menor tempo computacional para a simulação do que os modelos tradicionais, e isso acaba sendo uma vantagem, por exemplo, para aplicação em sistemas de alerta, enfim, que nós precisamos de ter respostas rápidas. Mas esses modelos têm algumas limitações, por exemplo, com relação à quantidade de dados necessários para fazer o treinamento, e também são totalmente dependentes da qualidade desses dados utilizados. E voltando um pouco aqui na questão de complexidade das inundações, porque normalmente esses dados são bastante esparsos, né? As estações de monitoramento podem estar muito espalhadas na bacia hidrográfica, às vezes com pouca precisão, digamos, falhas nesses sistemas de monitoramento, e isso impacta diretamente na qualidade do modelo, e também uma abordagem bastante tradicional no uso de modelos de inteligência artificial, como redes neurais artificiais para previsão, é utilizar, para fazer a calibração desses modelos, uma comparação com base em valores simulados e observados em um ponto na bacia, por exemplo, no exutório do canal principal, e isso acaba desconsiderando algumas dinâmicas espaciais que contribuem para a ocorrência de inundação e que, na verdade, não estão sendo avaliadas e quantificadas nessas análises pontuais. Então, utilizar informações espaciais distribuídas ao longo da bacia hidrográfica ou da planície de inundação é importante tanto para as agências de resposta quanto para a qualidade das respostas das modelagens. E isso, de utilizar diversos pontos, pode ser visto como um problema multiobjetivo. Então, um objetivo do trabalho foi investigar uma abordagem multiobjetiva para realizar a previsão da profundidade da água em múltiplos locais, uma bacia hidrográfica, utilizando redes neurais artificiais. O estudo foi realizado em Lages, Santa Catarina, e aqui na imagem tem a descrição dos pontos de controle utilizados para previsão desses eventos, que estão distribuídos aqui ao longo do rio Caveiras, então o CAV3 e o CAV4 um pouco mais ajusante, que é o rio Caveiras, é um rio urbano que cruza a cidade, e para desenvolvimento dos modelos, então, inicialmente foi utilizado o modelo REC-HMS para gerar os hidrogramas de vazão, e o modelo REC-RAS para fazer a simulação da inundação e obter as profundidades de água.
Em seguida, então, para desenvolvimento das redes neurais, foram utilizados 2 eventos, um evento que ocorreu em 2005 e um evento que ocorreu em 2017, para fazer treinamento e calibração, e um terceiro evento, então, um evento de 2011, para fazer o teste e a verificação dos modelos. Sendo, então, investigadas as abordagens de monoobjetivo, em que o objetivo é fazer a previsão da profundidade da água em um local por vez, e o modelo multiobjetivo, que nós temos a intenção de prever os 2 pontos simultaneamente. Nessas imagens aqui tem um pouco mais ilustrado o modelo, né, desenvolvido as diferenças entre as abordagens. Então, no modelo monoobjetivo, eu tenho 2 modelos e cada um faz a previsão de um ponto por vez. E no modelo multiobjetivo, então, eu uso as informações espaciais desses 2 pontos e realizo a previsão desses 2 pontos simultaneamente. E o output, digamos assim, a profundidade da água esperada para diferentes alcances, foram avaliados alcances variando de 3 até 20 horas de antecedência. E, bem, como resultados, nós observamos que os modelos, no geral, assim, a estratégia de redes neurais teve um bom desempenho para previsões de até 8 horas, aqui com ambas as abordagens tendo valores de Nash superiores a 0,96. E nós observamos que na abordagem multiobjetivo, que aqui nesses gráficos está representada pela cor laranja, então essa linha laranja, os resultados do modelo multiobjetivo, eles tiveram um comportamento mais estável, digamos assim, né, em comparação com os modelos monoobjetivo, que são a linha azul, que tiveram variações drásticas em alguns erros, aqui no erro médio absoluto e também no E90, para alguns alcances específicos, que quando utilizada a abordagem multiobjetivo, esses erros foram reduzidos e o modelo apresentou um comportamento bem mais consistente ao longo do tempo, em caso, para diferentes alcances que foram testados. E isso foi, de certa forma, comprovado aqui quando nós avaliamos as séries temporais de profundidade da água simuladas pelos modelos, né, previstas pelos modelos, em que a abordagem monoobjetivo, ela teve mais tendência de superestimar ou subestimar, nesse caso aqui, então, a abordagem, os resultados monoobjetivos são a linha azul e os multiobjetivos são a linha contínua verde. Então, os monoobjetivo, eles têm uma tendência de subestimar aqui, ou principalmente nos picos também, de máximas, e nos períodos de recessão da onda de cheia. Enquanto numa abordagem multiobjetivo, teve um comportamento mais preciso para representar esses valores extremos, que então, corroborar aquele gráfico anterior que eu mostrei que o E90 foi reduzido para diversos alcances, então os erros extremos foram reduzidos, e isso está apresentado aqui na imagem, que o modelo multiobjetivo conseguiu acertar mais nos picos, que é um ponto bastante importante e interessante no nosso caso, porque a gente está interessado em prever os picos de inundação, né, em saber os valores máximos e ter uma noção, conseguir acertar melhor, digamos assim, ao passar essas informações, ao realizar as previsões. Então, concluindo, então, no geral, a estratégia de utilizar modelos de aprendizagem de máquina tem muito ainda a ser aprimorado, mas é bastante, digamos assim, promissor. Então, no geral, esses modelos, eles tiveram um bom resultado aqui para previsão na área avaliada, para 3, 6 ou 8 horas de antecedência, o que, considerando a área de estudo, seria um bom tempo de antecedência, digamos, suficiente para realizar ações de resposta e avisar a população. E a abordagem multiobjetiva, ela se mostrou vantajosa de forma que os resultados, eles podem ser mais precisos e também mais confiáveis, no sentido de que os resultados são mais consistentes. Então, a gente teve menores erros ao modelar os extremos e também essas melhorias em estabilidade dos resultados, que está diretamente relacionada à confiabilidade, porque a gente tem uma certa confiança de que o modelo não vai errar tanto, né, quanto um modelo monoobjetivo. Então, essa estratégia de utilizar uma forma multiobjetivo, tanto para avaliação, desenvolvimento dos modelos e calibração dos modelos, é algo que eu estou continuando, digamos assim, a investigar agora no doutorado. Então, muito obrigada, agradeço a atenção e também agradeço às instituições aí parceiras que apoiam a pesquisa científica e permitem que o trabalho seja realizado. Tem meu contato aí embaixo.
Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Parabéns pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para a Renata sobre o trabalho dela? Enquanto isso, Renata, então, essa área que você está aplicando seria uma área modelo, vamos dizer assim, uma área piloto dessa... Foi a verdade aqui do trabalho, como era um resumo, eu trouxe apenas 2 pontos para exemplificar. No trabalho completo, a gente investigou no total 8 pontos ao longo da planície de inundação da cidade de Lages. Então, foi modelada toda a planície de inundação ali da cidade, que tem 3 rios urbanos que cortam a cidade, então tudo isso foi incluído na modelagem e utilizado, né, para desenvolvimento do trabalho. Sim. E ali, pelo que eu vi, tem uma similaridade muito grande, né, principalmente com os pontos de cheia. O modelo ele fica muito próximo da realidade, né? Isso, para os eventos simulados, claro, tem uma questão de dimensão também do que a gente utilizou, né, apenas 3 eventos, mas os modelos, enfim, a abordagem multiobjetiva teve resultados bem melhores, principalmente nesses picos, que é importante, que muitas vezes nós não consideramos quando a gente está avaliando o desempenho de um modelo no geral, na calibração, né? A gente tem um valor médio ali, assim, e principalmente a utilização de modelos de inteligência artificial, assim, tem um certo erro maior nesses picos, né, de recessão e ascensão. Então, foi bem interessante os resultados que a gente teve, assim, numa, digamos assim, aplicação preliminar ali no mestrado, né, dessas abordagens. E é bem interessante as vantagens que isso pode trazer, digamos assim, na prática também, né? Sim, e é um plano disponibilizar isso para a cidade de Lages, para eles utilizarem? Durante o mestrado, a gente trabalhou em parceria com a Defesa Civil e tinha algumas estratégias de planos, assim, de fazer esse processo andar, porque a cidade de Lages não tem nenhum tipo de estratégia de sistema de previsão, nem de plano de evacuação, por exemplo, né, nesse sentido. E os desastres por inundação são bastante comuns ali na região. Mas, enfim, é muito burocrático e tudo mais, acabou não indo para frente, eu saí para ir fazer o doutorado e o trabalho não teve mais continuidade, assim, com os governantes parlamentares, assim, enfim, daquela região. Mas faz parte, eu acho, né? Mas, enfim, eu achei bem interessante, de repente, até aplicação em outros locais depois, né? Imagina, depois do modelo está pronto, você pode aplicar isso em outros locais. Exato, o modelo está pronto, é só ter os dados, a gente faz treinamento e testa também, né? Sim, ela está passando de parabéns ali no chat para você, mas ninguém se arriscou a fazer uma pergunta. Podem perguntar, pessoal, vamos conversar. Vamos ver se vai ter uma pergunta. É só um comentário, a Tamara fala uma pena, mas infelizmente é a realidade da política brasileira, né? A gente tem uma burocracia muito grande nessa área do que a gente faz na universidade e disponibilizar isso para a população em geral, né? A gente tem uma dificuldade em fazer o nosso produto chegar em quem precisa. Muito. De futuro, vamos pensar que o futuro talvez traga coisas melhores. Exato. Vamos ver mais um comentário. A Jo diz que seu trabalho auxilia a comunidade e o poder público. Só um parabéns. Qualquer coisa também, se depois quiserem fazer perguntas, eu respondo pelo chat, tranquilamente. Tá bom? Muito obrigada. Então vamos passar adiante. Muito obrigada, Renata. E o nosso próximo trabalho é o trabalho da Milene. Milene, você aparece no celular. Você vai apresentar pelo celular? Isso mesmo. Então tá, vou liberar aqui. Se você não conseguir passar, e você me avisa, aí eu passo o PowerPoint para você, tá?
eu não vou conseguir passar, vou pedir para te fazer isso, por favor. Então eu vou tirar aqui como apresentadora e vou deixar comigo, aí tu vai me dizendo, eu vou passando. Ok. Tá? Então, nosso próximo trabalho é o trabalho da Milene Teles Cerqueira e é intitulado Percepções Sociais sobre a Cheia de Maio de 2024, em Porto Alegre. Isso mesmo. Tem como abrir outra câmera? Tu quer abrir outra câmera? É para a colega Milena, que ela também está no chat. Milena. Milena Pedreira? Isso. Sim, não, ela pode abrir a câmera dela sim, se ela quiser. Ok. Eu vou só fechar a minha. Mas eu tô aqui ouvindo, aí tu me diz para passar, eu vou passando. Ok. Bom dia a todos, então. Bom dia. Eu sou a Milena. Ela é a Milena, Eu sou a gente Milene. é da Dom Bosco. Atualmente a gente é estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. A gente desenvolveu esse artigo, essa pesquisa. A gente vai falar um pouco sobre as percepções sociais da cheia de maio de 2024 em Porto Alegre. Exatamente. Infelizmente, nosso colega Leonardo ele não pôde estar presente, mas ele foi fundamental na parte da coleta de dados em relação às entrevistas que foram realizadas. Então, nós vamos compartilhar para vocês um pouquinho dos impactos da enchente, principalmente nas comunidades mais vulneráveis da cidade. Como a gente sabe, Porto Alegre tem enfrentado bastante, nos últimos anos, uma série de desafios relacionados aos desastres ambientais. O evento mais recente foi em maio, mas a gente também teve, em 1941, os desastres mais que a gente lembra. A parte de desigualdade socioeconômica e a capacidade de resposta, então, a esses eventos, que é a parte mais extrema. O objetivo, então, principal do nosso estudo foi analisar esses impactos dessa cheia, com foco na parte de desigualdade socioeconômica, que contribuiu, para agravar esses efeitos. Para isso, foi utilizada, então, a parte das entrevistas, a revisão, políticas públicas e também as análises geoprocessadas nas áreas mais afetadas. Pode passar. Então, material e métodos, a gente também utilizou as partes ilustradas do Observatório da URGS, que mostra as áreas mais atingidas e a relação de distribuição socioeconômica. Em seguida, então, a minha colega vai passar a parte dos resultados e as considerações. Pode passar. Então, a gente fez um estudo em 3 bairros, que é o bairro Sarandi, o Farrapos e o bairro Arquipélago, mais conhecido como a região das Ilhas, aqui de Porto Alegre. Eles foram também os 3 bairros mais afetados. Aqui a gente pode ver que o Sarandi está no topo, ele teve 4.968 famílias afetadas. Em segundo está o Farrapos, com 4.306, e o Arquipélago com 1.698. Esses bairros, eles são localizados em áreas periféricas da cidade de Porto Alegre, e são conhecidos por uma população socialmente vulnerável. Além desse dado que a gente tirou de alguns observatórios da URGS, a gente também fez entrevistas, que nem a Milene falou, porque o nosso colega Leonardo, apesar de não poder estar aqui hoje, ele faz parte de uma ONG, da ONG Abraço, e ele auxiliou no bairro Arquipélago, na região das Ilhas, e pôde realizar essas entrevistas para nós, E também a gente entrevistou alguns moradores do bairro Sarandi, que são os nossos colegas mesmo da faculdade, e o pessoal do bairro Sarandi, essa entrevista com eles, ela foi realizada quase 30 dias depois da água ter baixado. E ainda assim, eles reclamaram bastante, assim, se queixaram de, não conseguir acessar a casa deles por ter muito entulho nas ruas, sabe? Então, eles não conseguiam nem sequer acessar para conseguir limpar a casa deles. Uma das minhas colegas, ela estava num apartamento alugado e ela disse que não tinha nem perspectiva de sair ainda dele por causa disso. E na região das Ilhas, o Leonardo entrevistou algumas pessoas e ainda assim, 30 dias depois da cheia, eles estavam lá sem luz, eles estavam sem água
e eles não estavam recebendo nenhum auxílio do governo. Um senhor, ele relatou que ele teve que caminhar quase 4 horas até o centro de Porto Alegre para conseguir água para ele beber. Então, essas foram as queixas, assim, dos moradores, deles não serem enxergados, sabe, não receberem auxílio. Pode passar, por favor. E aqui foi uma pesquisa que a gente também tirou de alguns observatórios da URGS, sobre a questão da infraestrutura urbana, né? O que eles fizeram? Eles criaram mapas de diversas regiões de Porto Alegre, mas aqui a gente pegou as 3 que a gente pesquisou. Dentro desse mapa, eles colocaram alguns pontos onde eram para ser casas de bombas. Eram para ter pontos azuis aqui de casas de bomba em funcionamento durante a enchente, e pontos roxos de casas de bombas que tiveram falha. Infelizmente, a gente só vê pontos roxos, né? A gente não vê nenhuma casa de bomba em funcionamento durante o período de enchente. Até mesmo aqui no bairro Sarandi, a gente tem mais casas de bombas, tem 4. A gente vê que todas elas estavam com falha. E na região das ilhas, a gente não vê nenhuma, o que é bem preocupante, assim, considerando que é uma ilha e eles são os primeiros, né, a ser afetados nesse tipo de evento. Exatamente. O nosso estudo, ele menciona também a parte do plano diretor de saneamento, né, que foi elaborado em 2015, só que esse plano diretor, que devia ser guiado em implementação de melhorias na infraestrutura, não teve essas ações. Embora algumas ações tenham sido feitas em 2020, o sistema de drenagem ali na parte das cheias de 2023, que foi ali por novembro, e agora em maio de 2024, não foi suficiente para lidar, né? Então, evidencia isso também, a inadequação da parte da infraestrutura existente, que contribuiu para a parte das cheias também, das enchentes, especialmente nessas áreas, né, vulneráveis. Pode passar, por favor. Então, através dessa pesquisa, né, a gente concluiu aí que teve essa questão da falha também na manutenção das drenagens, como a Mi falou. O plano diretor de Porto Alegre, ele fez uma leitura da cidade que iniciou em março de 2022 e finalizou em julho de 2023. Durante essa leitura, eles falaram que as drenagens precisavam de manutenção e, a princípio, está escrito no plano diretor que essa manutenção ela foi realizada durante 2023. Porém, veio a enchente depois disso e essas drenagens, ainda assim, elas deram indícios de que elas não iriam funcionar e continuou, infelizmente, da maneira que estava. Então, veio essa enchente de 2024 numa escala ainda maior e ocorreu tudo o que aconteceu, né? E, além disso, também, essa questão da parte socioeconômica, a gente vê que as comunidades, né, periféricas, elas precisam ser mais ouvidas pelo governo em relação a essa questão da resiliência da cheia, porque até o momento ainda tem pessoas que não têm casa para morar e que não têm uma perspectiva de quando vão poder voltar, né, para os seus bairros. Ainda na semana passada eu vi uma entrevista na televisão no bairro da região das Ilhas e o pessoal estava reclamando exatamente disso, que o governo falou que daria um material de construção para eles poderem reconstruir as suas casas, mas que até o momento isso não tinha acontecido e eles estavam sem casa para morar. É isso, quer falar mais alguma coisa, Mi? Não, acho que é mais ou menos isso. Pode passar, por favor. Então, a gente agradece ao nosso professor, o doutor Arthur Tcheidel, que nos orientou, e ele também foi bem assíduo nessa questão da cheia. Ele é hidrólogo, então ele disponibilizou mapas de inundação para os bombeiros poderem acessar algumas áreas e para as pessoas poderem evacuar. A gente agradece também a nossa faculdade e agradece o doutor Cristiano Poleto pela oportunidade de participar do evento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Milene, muito bem, parabéns pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Aqui a Juliana Fernandes, ela faz o seguinte comentário, quer dizer, a outra colega mostrou dados de recursos que são transferidos nessas situações de desastre, mas não chega à população? Eu imagino que ela esteja questionando se... Desculpa, não entendi. Eu acho que ela está questionando se o recurso ele foi alocado, mas ele não chegou à população. Eu acho que é um comentário nesse sentido, ela tentando entender se foi isso mesmo que aconteceu. Desculpa, não entendi a pergunta. Eu acho que é no sentido de o recurso público ele foi alocado
para, enfim, para remediar, para tentar controlar o dano, mas ele não chegou às populações que precisavam, né? Acho que principalmente se a gente pensar na população das ilhas, que Na foram... parte mais vulnerável, exatamente. É porque a maioria das pessoas são dessas áreas de maiores riscos, então acaba não chegando até elas, né? Uhum. Sim, e que nem a gente, durante esse trabalho, eu estava trabalhando na região do Menino Deus, por exemplo, que foi uma região que foi afetada, mas não numa escala tão grande quanto foi a região das Ilhas e o Sarandi, por exemplo, que as casas ficaram submersas. E ainda assim, São muito perto lá, de rios. e ainda assim, lá as casas de bombas, elas paravam de funcionar e no máximo no outro dia elas estavam funcionando de novo. E a questão da limpeza, então, nem se fala. Teve semanas que a limpeza ocorreu 3 vezes em uma semana, enquanto o bairro Sarandi estava mais de 30 dias aguardando uma limpeza, sabe? Sim. Não, eu acho que foi bem nesse sentido. Teve um movimento, claro, teve uma resposta até, vamos dizer assim, de certa forma rápida, mas ela não chegou da mesma maneira em todos os bairros, ela não chegou da mesma maneira para todas as populações, né? O Jorge está comentando as populações mais vulneráveis, elas foram as que sentiram um impacto maior. Alguns de vocês aqui não são do Rio Grande do Sul, né? Então, se vocês imaginar a parte das ilhas, é uma parte muito vulnerável de Porto Alegre, ela fica fora do sistema de proteção da cidade. Então, enquanto na cidade a gente já tem as casas de bomba, a gente já tem um muro, a gente tem o sistema de contenção, nas ilhas não tem. Tá? Então, as ilhas elas foram impactadas, o primeiro impacto chegou nas ilhas e o último local, vamos dizer assim, a receber algum tipo de apoio foi o pessoal das ilhas. Né? E eles ainda estão no processo Até de... pelo acesso também, né? Foi difícil. Então é uma situação bem complicada. A gente tem que olhar para a cidade, para a resposta da cidade, tendo isso em mente, né? A resposta foi diferente. As pessoas receberam ajuda de maneira diferente, né? Sim. E o governo público, né? O governo mesmo também, a ajuda que veio do governo também foi diferente. Então, eu acho que esse trabalho tipo de vocês ele é interessante desse ponto de vista, né? De mostrar esse impacto e mostrar como não é homogêneo, não acontece da mesma maneira. Né? O impacto não é da mesma maneira, a resposta a ele não é da mesma maneira e a população ela não vai sofrer da mesma maneira. Sim. Né? Alguém mais tem algum comentário? Alguma pergunta? A Juliana acho que está escrevendo outro questionamento. O acesso físico ficou prejudicado, mas o recurso para reconstrução não precisa de ponte. Sim, aí entra na questão da governança, né, Juliana? Exatamente. E eu tenho uma amiga que trabalhou diretamente nas ilhas, né? E ela ainda continua esse trabalho nas ilhas porque eles foram abandonados. Essa é realmente a questão, tá? O pessoal das ilhas, eles não receberam nenhum tipo de apoio. Eu lembro que essa minha colega, quando o pessoal ainda estava acampado debaixo da BR, que não conseguia voltar, né, para as casas, ela que conseguiu um satélite foi lá e fez o cadastro para essas pessoas receberem auxílio público, porque elas não tinham como fazer o cadastro, elas não tinham acesso à internet, elas não tinham acesso ao telefone, e elas, enfim, foram as mais prejudicadas desse ponto de vista. Então, sim, teve uma mobilização, teve recurso sendo liberado, o problema é que ele não chegou para todo mundo. Não sei se a Milene e a Milena querem acrescentar, porque eu já me meti aqui. Não, mas é exatamente isso. A gente sabe que certas localidades não foi a mesmo acesso, não foi a mesma Sim. atenção, né? O nosso colega Leonardo, ele inclusive falou, né, que os moradores da região das ilhas, eles relataram que o primeiro grupo a se mobilizar, a ajudar eles, foi exatamente a ONG Abraço, né? Porque antes disso, ninguém tinha aparecido por lá ainda para perguntar se eles precisavam de alguma coisa. Mais alguns comentários.
Jorge fala desigualdade nas ações de socorro e assistência gera exclusão sob a ótica de ajuda humanitária. E acho que a Juliana também estava escrevendo. Não? Ninguém mais? Algum outro comentário, gente? Então, a gente vai passar para a próxima apresentação. Muito obrigada, Milene, pela apresentação de vocês. Obrigada. E aí, a gente vai para a nossa última apresentação de hoje. Se aceitar, mais alguém está querendo entrar? Que é a apresentação da Gisele. Vamos ver aqui onde está. E... câmera apresentadora. Gisele, você está presente? Estou. Tá, então nossa próxima apresentação é o trabalho da Gisele Alves, com o trabalho intitulado Desenvolvimento de Tecnologia Limpa de Cultivo Piloto de Euglena gracilis, fotobioreatores do tipo plastic bag para sequestro de carbono. Estão me ouvindo? Sim. Um bom dia a todos. Eu agradeço primeiro a organização do evento, né? Porque eu sou de outro ambiente, digamos, né? Eu sou de monitoramento e controle, então meu tema é um pouquinho diferente de vocês. Eu sou estudante de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul em tecnologia ambiental. E o nosso trabalho ele é o desenvolvimento de tecnologia limpa de cultivo piloto de Euglena gracilis, fotobioreator do tipo plastic bag para sequestro de carbono. Sou orientada pela professora Rosana Schneider. Então, eu vou falar um pouquinho, né, uma breve introdução do nosso trabalho, né. Nos últimos tempos, a emissão de CO2 no planeta, ela tem aumentado significativamente os gases do efeito estufa, com consequências mais diretas na vida da população e também do meio ambiente. E o biosequestro de carbono por micro-organismos, especialmente microalgas, é considerada uma abordagem sustentável e também econômica para enfrentar o problema crescente dessas emissões de dióxido de carbono no planeta. Uma microalga, ela tem a capacidade de fixação de CO2 de até 1,8 quilos em 1 quilo de biomassa de microalga produzida. E esse esquema aqui, então, ele traz para vocês entenderem como que acontece, né, essa fixação de carbono no cultivo de microalga. Existe, então, a captação de CO2 durante o seu desenvolvimento, né, o dióxido de carbono, ele é capturado da atmosfera, então, ela realiza fotossíntese, né, porque ela é muito semelhante a uma planta, e as microalgas, elas utilizam a luz solar e o CO2 para realizar a fotossíntese, então elas liberam também o oxigênio durante o seu cultivo. O crescimento das microalgas, né, esse carbono, quando ele é capturado, ele é convertido em biomassa de microalga, e a produção de produtos úteis, né, essa biomassa, ela é rica, então, em biocompostos, né, e a gente pode produzir, então, biocombustíveis, alimentos, medicamentos, cosméticos e também fertilizantes. Vou falar um pouquinho sobre o nosso micro-organismo que nós trabalhamos aqui na universidade, que é a Euglena gracilis. Ela é uma microalga eucarionte de reprodução assexuada, sem parede celular. Ela contém flagelo e estigma, que é o que dá movimento para ela, para essa célula. Essa microalga, ela consegue, então, ter movimento. Ela é autotrófica, né, porque ela pode sintetizar a energia a partir do carbono inorgânico e também utilizando o dióxido de carbono, né, o CO2, e luz solar por seu desenvolvimento, e também de forma heterotrófica, né, quando ela consegue absorver o carbono de várias fontes orgânicas. E o sistema que nós utilizamos para produzir a biomassa é o sistema plastic bag. Esses fotobioreatores fechados, eles são plataformas que são bem eficazes para a produção sustentável de biomassa. Por quê? Porque ele permite um maior controle das condições de cultivo e também evita, né, a contaminação, justamente por ser um cultivo fechado. E esse tipo de cultivo, o plastic bag, ele se destaca como uma tecnologia que é inovadora. Por quê? Porque utiliza sacos plásticos transparentes que facilitam, então, a entrada de luz para a fotossíntese e também mantém ótimas condições de cultivo dessa microalga. Então,
Então, qual é o objetivo do nosso estudo, né? Rica em beta-glucano, proteínas, lipídios, pigmentos naturais e antioxidantes, a microalga euglena, ela apresenta propriedades nutricionais e funcionais que são bem relevantes para a indústria tanto de alimento como de suplementos e farmacêutica. Nesse trabalho, então, a gente busca empregar fotobioreatores do tipo plastic bag para impulsionar esses fatores, né, para a gente obter uma biomassa de maior qualidade e produção de biomassa e também a captura de carbono. A microalga ela necessita de fontes bem simples de crescimento, né, como luz, água, os nutrientes e também CO2. Uma metodologia simples do nosso trabalho, né, a gente inicia com o cultivo de um inóculo em um dos sistemas plastic bag, um dos fotobioreatores. A gente inicia com um cultivo menor e depois a gente transfere 10% desse inóculo para os outros cultivos. Então, a gente inicia primeiro com o cultivo mãe, né? E depois a gente transfere 10% desse cultivo após ela ter alcançado uma densidade ideal de crescimento. E esses cultivos, eles têm que ser monitorados, tanto por densidade óptica, pH, porque essa microalga ela se adapta a um determinado pH, que é abaixo de 5, e também por microscopia, né? A gente faz contagem celular para acompanhar o crescimento dessa microalga. Os fotobioreatores, eles são bem simples, né? Eles são movimentados por uma bomba, onde capta esse CO2 da atmosfera e introduz dentro do saco plástico onde ela está se desenvolvendo. Essa biomassa, depois de 26 dias de cultivo, né? Nós realizamos 2 sistemas, 2 fotobioreatores, 2 cultivos. Depois de 26 dias de cultivos, nós centrifugamos essa biomassa, nós secamos e analisamos, né? Nós analisamos a biomassa quanto ao teor de proteínas, que é bem importante, a composição de carbono, que foi realizada por analisador elementar, os carboidratos, né, que nós analisamos por cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, os lipídios, que foram analisados por extração a frio, que é o Big Dyer, e também o carbono fixado, ele foi calculado a partir de uma produtividade em metros cúbicos dia dessa produção, pelo volume de fotobioreator que nós produzimos. Então, como resultado do nosso estudo, nós tivemos 2 curvas de crescimento, como é possível ver pelo gráfico. Nós começamos com 10 dias de diferença de cultivo entre um e outro fotobioreator, mas elas conseguiram alcançar uma mesma densidade a partir do 16º dia de cultivo, que foi aí que nós, então, interrompemos esses cultivos. A análise elementar dessa biomassa de euglena cultivada nesses sistemas revelou que o carbono fixado na biomassa nas condições de cultivo otimizada foi de 40,7%, o que é bem importante. E nós também conseguimos alcançar uma produtividade de 0,7 gramas por litro de biomassa. Também 40% de carboidratos, o que é bem importante, né? Mostra o potencial dessa biomassa para vários fins. 22% de proteína e 20,4% de lipídios. Então, o que a gente teve como resultado, então? A gente conseguiu constatar que a biomassa ela apresenta um teor de carboidratos que pode ser importante comercialmente, apesar de ainda não ser necessário aumentar, ainda é importante, né? É necessário que a gente consiga aumentar essa produtividade de 26,5 gramas por metro cúbico dia. E essa análise elementar da biomassa, ela nos mostrou que o carbono ele compõe cerca de 40,7% dessa biomassa, o que indica também uma eficiente assimilação do carbono que é fornecido, né, do CO2 durante a fotossíntese. É importante lembrar, né, que essa microalga ela pode ser destinada para várias aplicações, desde a linha cosmética, a linha indústria farmacêutica, o setor agropecuário, o setor de bioenergia, também a indústria de alimentos. E nas condições já testadas, né, num conjunto de 12, né, a gente tem possibilidade de fazer 12 conjuntos de plastic bag, a gente consegue alcançar um sequestro de carbono de até 1,4 quilos por mês, isso somando os nossos 12 fotobioreatores. Esses resultados, eles sugerem que o cultivo em sistema plastic bag ela oferece um ambiente que é bem importante, que é propício, né, para que essa microalga consiga se desenvolver.
destacando também o potencial dessa abordagem, né, para aplicação futura na produção sustentável de compostos de interesse. Meu agradecimento, então, pela oportunidade, né, da participação no evento e também aos órgãos de fomento, né, que auxiliam e também favorecem a nossa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para a Gisele sobre o trabalho dela? Eu sei que a minha pesquisa está um pouco fora do que foi abordado hoje, né? E agradeço também por terem me encaixado. Realmente eu não fazia parte dessa sessão, mas qualquer dúvida, estou aí. Imagina, eu achei super interessante. Aí eu vou perguntar uma coisa bem de leiga, né? O plastic bag quer dizer que ele está sendo cultivado dentro de uma sacola, né? Um saquinho. Isso é um saco plástico. Ele tem capacidade, talvez eu não tenha lembrado de falar, ele tem capacidade para 100 litros. Então eu consigo cultivar até 1.200 litros em cada sistema. Eu tenho dois sistemas, então eu conseguiria produzir em grande quantidade. Mas daí tem troca com a atmosfera ou o saco ele é fechado? Porque daí para ele tirar É uma bomba que captura da área externa e embute dentro do nosso saco, através de uma mangueira. Então, o CO2 é capturado e injetado dentro do cultivo. Mas aí não tem emissão dentro ali nos próprios processos, vamos dizer, de respiração da alga? Ela não tem emissão de alguma coisa? Não. Ela só fixa. Ela aproveita esse carbono, ela aproveita quase que 100% dele para que ela consiga se reproduzir, além dos nutrientes, né? Existe uma outra forma da gente cultivar ela, né? Sem o CO2. A gente optou pelo CO2 já justamente para a gente ter uma produção limpa e também conseguir fazer essa captura, né, de carbono, mas ela converte durante a fotossíntese esse carbono para o seu alimento, para o seu desenvolvimento. Mas ela consegue se adaptar também sem a fonte de carbono, sem a fonte de CO2. E depois o uso dela, mostrou ali que tem várias situações de uso, então ela é bem aceita na indústria. Né? O nosso propósito na universidade hoje, nós utilizamos ela para bioestimulante para germinação de sementes. Então, a gente consegue ter um ganho de planta, de germinação dessa semente, né? A gente ganha até 2 dias na germinação, e nós também conseguimos alcançar uma planta mais robusta, com mais massa. Então, essa microalga que é produzida por nós ali no sistema, captando CO2, ela é utilizada depois para um fim que é mas pode ser utilizada para outros vários fins. Por quê? Porque tu está trabalhando com um cultivo limpo, né? Não tem contaminação de bactérias nem fungos. Poderia ser usado também para um biofertilizante, para ração animal. É uma biomassa que pode ser utilizada também para isso. Com esse monte de benefício, por que não usado em larga escala ainda? Alguns países já produzem em grande escala e já utilizam. A gente ainda está um pouquinho engatinhando sobre isso, sim. Mas já tem se visto muito sobre isso agora nos últimos tempos. Mas China, Japão, principalmente Japão, eles produzem em grande escala, principalmente para biodiesel. Eles produzem para quase a frota toda de uma determinada empresa o biodiesel feito de microalga. Nossa, é bem interessante mesmo, né? É bem interessante. Para nós, ela ainda está... A gente está também querendo liberar ela para a área de alimento, né? Porque a gente ainda não tem uma rigorosa lei para isso, né? Então, a gente está ainda também se adaptando para a linha de alimentos, mas em alguns países ela já é, principalmente nos Estados Unidos, né? Como fonte de proteína, né? Para substituir a carne. Eles têm tanta dificuldade, né? De obter, então eles procuram outras fontes de proteína que se encontra nela. Eu já cheguei a produzir microalga com mais de 50% de proteína na biomassa. Interessante. É bem interessante. Eu acho que elas estão vindo assim e a gente ainda está, né, no começo, mas a gente está se dirigindo para um futuro bem legal. Assim. Tem potencial, né? Tem toda aquela, vamos dizer, tem toda a parte do sequestro do CO2, que é importante, está todo mundo falando bastante, né? E a aplicação depois. Não, bem legal mesmo. Isso aí. Alguém? Mais algum comentário? Uma pergunta? Não? Muito obrigada, Gisele. E obrigada. Aí, com a Gisele, a gente encerra a nossa sessão, né? A gente até encerrou cedo.
Alguém com alguma pergunta de algum dos apresentadores que está aqui ainda? A gente pode tirar um tempinho, conversar, se vocês quiserem, já que a gente não está com um tempinho sobrando. Senão, a gente encerra a nossa sessão. E, infelizmente, online a gente não tem coffee break, né? Não? Então tá. Então, a gente vai encerrar então a sessão. Convido vocês, de repente ainda tem outras sessões online que estejam acontecendo ainda, convido vocês para participar dessas outras sessões, a gente vai ter mais sessões à tarde. Para quem tiver interesse, amanhã de manhã eu também vou ficar de coordenadora de uma sessão, a sessão 4, de poluição atmosférica, monitoramento e controle, mobilidade urbana e mudanças climáticas e eventos extremos. Então, quem puder participar, tiver curiosidade, já fica o convite para voltar amanhã de manhã. Eu acho que na tarde também vão ter algumas sessões online. Sexta-feira eu apresento presencial, tá? Daí só quem tá lá no congresso mesmo aí que eu vou ver na sexta-feira, tá bom? Obrigada, gente. De novo, eu só peço desculpa porque eu esqueci de começar a gravação, então eu perdi os 2 primeiros trabalhos, tá? Mas os outros foram gravados, eu imagino que depois vai ser disponibilizado para quem quiser assistir. Aí eu peço desculpa para os 2 primeiros apresentadores, porque né, eu cheguei aqui um pouquinho atrasada aí. E na questão de arrumar, organizar aqui, eu acabei esquecendo de ligar a câmera. Tá? Muito obrigada pela participação, foi muito interessante ver os trabalhos de vocês. E aí eu aguardo vocês amanhã, ou quem puder presencial aí na sexta-feira lá no congresso. Tá bom?